Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião desta manhã, uma reunião cujo agendamento mereceu as vicissitudes das alterações de agendamento parlamentar desta semana e vamos então proceder à primeira das duas audições das personalidades indigitadas para o Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. A documentação pertinente que o Governo nos enviou foi distribuída pelas senhoras e senhores deputados. Temos o gosto de contar com a presença do Sr. Dr. Rui Nuno Garcia de Pina Neves Baleiras, Dr. Rui Baleiras, subejamente conhecido, obviamente, pelas senhoras e senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, porquanto a sua presente atividade é a de coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e, portanto, com uma interação que me cumpre registrar e agradecer com a Comissão de Orçamento e Finanças. Cumpre-me apenas referir os termos desta grelha que está prevista, portanto, irei dar a palavra ao candidato à personalidade indigitada, que disporá de até 10 minutos para uma apresentação inicial. Seguir-se-ão as questões que os grupos parlamentares, para o que disporão de até 5 minutos, colocar. A cada conjunto de questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares, darei a palavra ao Dr. Rui Baleiras para responder, agradecendo antecipadamente que se contenha também nos mesmos 5 minutos disponíveis. Supostamente, se entretanto se nos juntar a senhora deputada única representante do PAN, também disporia de 2 minutos e o tempo de resposta é sempre o mesmo. E, se houver inscrições individuais, haverá uma segunda ronda em que a cada senhora ou senhor deputado serão atribuídos até 2 minutos, dispondo a personalidade indigitada para responder do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos nessa ronda. Sem mais delongas, reiterando a todos e a todos os meus cumprimentos, a palavra ao senhor Dr. Rui Baleiras. Faça força, doutor. Ok. Então, muito bom dia. Agradeço ao Sr. Presidente, a todas as senhoras deputadas e a todos os senhores deputados o agendamento desta audição. Desejo ser capaz, ao longo da mesma, de facultar os esclarecimentos que entenderem necessários para fundamentarem a vossa deliberação sobre a eventual adequação da minha pessoa ao exercício competente das funções de Vice-Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a ASF. Esta intervenção inicial, cujo esquema está ali projetado e não tenho outro diapositivo para mostrar, visa apresentar as minhas credenciais para tal exercício e está estruturada naquelas 4 secções. A primeira visa destacar 5 propriedades da minha experiência profissional que considero úteis para bem desempenhar as funções na ASF. A segunda secção tentará explicar porque é que a ausência de experiência profissional prévia no mundo dos seguros não é necessariamente um óbice para esse resultado. A terceira secção enumera 4 desafios para a supervisão da ASF, aos quais sou bastante sensível. Finalmente, a 4ª secção debruça sobre o futuro da UTAU. Muito bem, primeira secção. O meu currículo está esquematizado na documentação que foi distribuída a Vossas Excelências, por isso, não o repetindo, quero aduzir as saliências que considero mais relevantes do percurso profissional para o exercício adequado daquelas funções na ASF. Enquanto professor universitário, cultivei empenho em 2 áreas científicas, economia pública e desenvolvimento económico. Esta escolha foi incutido em mim uma forte orientação para o serviço público, que se vem a aprofundar nas funções desempenhadas fora da universidade, como planeador, avaliador, proponente de reformas e executante político de políticas públicas. Ao longo da carreira, cometi erros, mas em cada função julgo ter aprendido imenso. Matérias que se revelaram extremamente úteis para as funções seguintes que surgiram no meu caminho. E se as senhoras e os senhores deputados assim o permitirem, espero que os ensinamentos do passado me ajudem a guiar o desempenho na administração da ASF. Em primeiro lugar, cultivei a capacidade de análise e avaliação crítica.
Ela foi útil, por exemplo, na criação de instrumentos de política no Governo baseados no conceito de economias de aglomeração e na arquitetura político-institucional do CREN. Aprofundei a capacidade analítica no lado prático ou profissional após 2009 no CFP e na UTAU, instituições criadas para apreciar e pensar as finanças públicas nacionais e o seu contexto económico. Também a ASF é um centro de conhecimento especializado e as decisões de supervisão e regulação precisam, para serem bem fundamentadas, de quem tenha familiaridade com estudo e pensamento crítico. Em segundo lugar, aprendi a importância do desenho institucional para o sucesso das políticas públicas e das organizações que as servem. Não há soluções de política pré-fabricadas num determinado contexto institucional e exportáveis sem adaptação para outros contextos. A arte do sucesso está, muitas vezes, na capacidade de compreensão dos incentivos colocados aos agentes por determinada solução legislativa e na adaptação judiciosa ao destino em apreço. O mesmo se passará, com certeza, no domínio dos contratos de seguro, resseguro e fundos de pensões. Julgo que a minha propensão para analisar o detalhe dos instrumentos de regulação poderá ser útil na condução da política regulatória pela ASF. Em terceiro lugar, aprendi a ser persistente. O meu interesse pelo desenvolvimento económico se desenvolveu em mim o gosto por questões estruturais e a vontade de pensar soluções a médio e a longo prazo. Esta matriz está refletida no meu empenho profissional e cívico ao longo da vida em várias causas de interesse coletivo, mas que não foram necessariamente consensuais. Reformar as finanças locais foi uma dessas causas longas. Outra foi a dedicação a uma mudança de paradigma na condução da política regional em Portugal, de que o CREN foi o expoente mais visível, embora talvez não o mais importante. O exemplo mais recente é o empenho que venho desenvolvendo no sentido de melhorar a qualidade do processo legislativo orçamental. Resistência, para além de determinação, significa também capacidade para ouvir os outros, capacidade para reconhecer insuficiências próprias, capacidade para escolher as batalhas que não vale a pena travar e capacidade para integrar visões diferentes sem sacrificar as ideias essenciais. Creio ser ensinamentos de vida que me poderão ser úteis no órgão colegial de administração da ASF. Em quarto lugar, fui desenvolvendo hábitos de organização e método. Sei que os resultados não acontecem por acaso. A capacidade de planeamento será certamente A capacidade de planeamento será certamente útil no órgão colegial de administração da ASF. Nas várias instituições em que trabalhei, a metodologia orientada para os resultados sempre me ajudou a ser feliz. Em quinto, mas não em lugar menos importante, creio que a independência perante poderes, sejam eles administrativos, políticos ou económicos, é um valor muito importante para o cumprimento da missão das entidades reguladoras financeiras, como é o caso da ASF. Ao longo da minha carreira, julgo ter dado provas suficientes de ter este traço na minha personalidade, sempre respeitando os superiores hierárquicos que tive, da UNL à Assembleia da República. Procurei sempre desempenhar as funções com muito zelo e pensando pela própria cabeça. Escrever sobre política orçamental sem enviesamentos partidários é um exercício difícil, mas que considero superado nas funções desempenhadas no CFP e na UTAU. Exercer funções de supervisão e regulação num setor económico poderoso exige, por maioria de razão, independência na ação. Nunca tive relações de emprego, nem desenvolvi projetos de consultoria para atores deste ecossistema. Por esta razão, e pelo facto de ter perto de 68 anos, quando terminar o mandato na ASF, se as senhoras e os senhores deputados assim o entenderem, creio poderem estar certos que não correrei o risco de ser capturado pelas entidades supervisionadas. Segunda secção. Alguns poderão pensar que nunca ter trabalhado no mundo dos seguros e dos fundos de pensões me desqualifica para o exercício do cargo de vice-presidente da ASF. Acho que a dúvida é legítima, mas tem contra-argumentação. O Conselho de Administração é um órgão colegial e os seus membros são pessoas com histórias profissionais diferentes. A riqueza de um órgão colegial está na capacidade de conjugar coesão interna
com perspectivas complementares sobre os desafios do setor supervisionado e o seu enquadramento nacional e internacional. Importa salientar que o principal ativo da ASF são os seus cerca de 250 trabalhadores. Muitos deles terão os conhecimentos específicos do setor que eu não possuo neste momento, e esses conhecimentos estarão certamente ao serviço da fundamentação das decisões do Conselho de Administração. Finalmente, acrescento que continuo a gostar muito de estudar e aprender matérias novas. Haver alguém na administração que vem de fora dos mercados a supervisionar, mas com experiência e provas dadas de análise e pensamento económico crítico, pode ser uma mais-valia importante para a entidade. Ajuda a despistar eventuais erros de simpatia comuns entre like-minded people e ajuda a estruturar reflexão na casa sobre como enfrentar desafios que se perfilem no horizonte. Creio que é também uma garantia de inexistência de conflitos de interesse na minha atuação. Secção 3ª, sensibilidade pessoal para 4 matérias de supervisão e regulação. Primeira matéria, proteção dos consumidores. Sou muito sensível a este tema. O poder negocial das partes nos mercados supervisionados pela ASF é assimétrico e desfavorável aos consumidores. Os produtos transacionados são complexos e a literacia financeira da maioria dos consumidores é baixa. O mercado de seguros, em particular, tem uma singularidade, que é possuir um ciclo de tesouraria invertido, face ao que é timbre na generalidade dos mercados. Aqui, o consumidor paga primeiro para, eventualmente, poder receber depois em caso de sinistro. Esta característica é fonte de alguma conflitualidade entre as partes. É por isso que, e bem, o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora estabelece no seu artigo 22º, como objetivo principal da supervisão, passo a citar, a proteção dos tomadores de seguros, segurados e beneficiários. Fim de citação. Assim, a promoção da literacia financeira e, em particular, sobre esses produtos, tem de ser um vetor importante na atuação da ASF. Apraz-me saber que esta tem apostado bastante na educação do público e deve reforçar este vetor. Relacionado com esta vertente, está também a aposta na melhoria da transparência sobre as propostas de seguros e fundos de pensões. Segunda matéria. Há um aspecto da defesa dos consumidores que me preocupa. Trata-se de ameaças à liberdade de escolha entre seguros concorrentes por parte das famílias que recorrem a crédito à habitação para comprar casa. As práticas bancárias, sendo legais, limitam o acesso das famílias a formas de proteção mais eficientes. Sei que a Autoridade da Concorrência detém a competência principal para defender a concorrência e que o Banco de Portugal também é parte interessada nesta matéria. Eis, pois, uma área de cooperação entre as 3 entidades que deve ser abordada sem rodeios. A seu tempo, o Poder Legislativo poderá ter de ser envolvido na melhoria da concorrência. Terceira matéria. A minha experiência macroeconómica induzirá certamente interesse por questões macroprudenciais. O mundo está cada vez mais complexo, para não dizer perigoso. Os mercados financeiros são hiperativos e temos, reguladores e regulados, de ser proativos ante os desafios à estabilidade financeira provenientes dos riscos climáticos, cibernéticos e geopolíticos. Estes riscos tanto se podem manifestar do lado passivo como do lado ativo das seguradoras, resseguradoras e sociedades gestoras de fundos de pensões. Por isso, as entidades supervisoras, em Portugal e no estrangeiro, devem monitorizar e incentivar as entidades reguladas a adotar as melhores práticas de salvaguarda da capacidade de honrar aquelas responsabilidades. Quarta e última matéria. O meu interesse de longo prazo, enquanto economista e cidadão em temas de desenvolvimento económico, suscita uma reflexão sobre determinado contributo que as carteiras de ativos do ecossistema de seguros e fundos de pensões poderão dar para ajudar na superação de um problema agudo de desenvolvimento económico na sociedade portuguesa. Trata-se da falha na oferta de habitação. A falta de habitação é justamente um problema estrutural de desenvolvimento em Portugal e não só. O negócio principal das seguradoras e das sociedades gestoras de fundos de pensões obriga-as a assumir compromissos a longo prazo, responsabilidades contingentes de que o ramo vida é o maior expoente. Numa lógica de mitigação dos riscos de perda de capital e rendimento, faz sentido estas entidades diversificarem as suas carteiras de ativos e voltarem a investir em edifícios de habitação para arrendamento. As rentabilidades esperadas poderão ser tão grandes como nos investimentos em ações, mas numa perspectiva de longo prazo, tão cara ao ramo vida, o setor imobiliário oferece menos risco.
Por isso, gostaria de poder explorar com quem de direito vias para estimular o alargamento do parque residencial para arrendamento por parte das seguradoras e das sociedades gestoras de fundos de pensões. A terminar, uma curtíssima secção sobre o futuro da UTAL. Termino, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, com umas breves palavras sobre a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Tem, como sabemos, uma relação umbilical com esta comissão parlamentar. Dependendo da minha saída da liderança da UTAL, pelo menos parcialmente, da vossa deliberação próxima acerca da minha adequação ao cargo de vice-presidente da ASF, gostaria de vos afirmar a honra que tenho tido na colaboração mantida desde julho de 2018 com vossas excelências e os vossos antecessores. Sinto orgulho na minha equipa de muito bons analistas, escassos, mas assaz competentes e dedicados para prestar tanto serviço ao Parlamento e aos cidadãos que ele representa. Juntos, julgo que temos contribuído para elevar a credibilidade da UTAL como centro de análise e reflexão económica independente sobre as finanças públicas e o seu enquadramento. Acredito que este trabalho técnico e isento de opções partidárias tem ajudado as senhoras e senhores deputados no escrutínio político do Governo e nas vossas decisões sobre muitas iniciativas legislativas. Julgo saber que está em marcha um processo de reestruturação na vertente administrativa da Assembleia da República. É provável que um dia chegue ao poder político uma proposta legislativa para consagrar um novo modelo de organização e funcionamento dos serviços da AR. Muito provavelmente irá tocar no desenho institucional da UTAL. É uma questão sensível. Apelo à vossa atenção a este processo e à vossa contribuição da maneira que melhor considerarem para preservar este capital de credibilidade. Obrigado pela vossa atenção e pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Valeiros. Portanto, termina a sua intervenção inicial. Daí dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSC. Sr. Deputado Almir Moreira dispõe até 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, felicitar o Sr. Professor Dr. Rui Baleias pela disponibilidade, em primeiro lugar, para continuar a exercer funções públicas e felicitá-lo também pela sua indigitação. E nos dias de hoje, ou melhor, dizendo, no dia de hoje, é ainda mais relevante e devemos ainda mais valorizar aqueles que se dispõem a exercer funções públicas e devemos, por isso, fugir aos populismos e valorizar as carreiras de quem, como o Sr. Professor, se disponibilizam para, nesta fase da sua carreira, continuar o exercício de funções públicas. E, por isso, parece-me, ainda que já o tenhamos todos recebido, dar nota do currículo muito relevante e completamente adequado às funções, com destaque, naturalmente, como acabou de referir, para a coordenação da UTAL, mas também a sua participação enquanto vogal executivo do Conselho de Finanças Públicas, assim como também a carreira académica, a que se junta também uma experiência governativa como Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, e por isso reitero que parece-nos um currículo exemplar e muito relevante. Aliás, a CRESAP parece também concordar connosco, dando uma apreciação claramente positiva em praticamente todos os itens do perfil de competências, de que resulta uma avaliação positiva e parecer adequado. No que se refere também ao alinhamento estratégico com a ASF, e ainda recentemente ouvimos aqui também na COFAP a Sra. Presidente da ASF, e quero crer, e parece-nos, que de acordo com as ações concretas que evidenciou junto da CRESAP, está alinhado com a missão e o desenvolvimento estratégico da ASF referidas aqui pela Sra. Presidente, o que nos parece também ser relevante. Mas, de qualquer forma, gostaria que nos pudesse destacar, na sua opinião, e sendo indigitado, o que é que o Sr. Professor Doutor poderia acrescentar ao Conselho Diretivo da ASF e em que matérias espera ter mais relevância o seu papel no desempenho das funções e que falou também da questão da proteção ao cidadão e aos utentes, e gostava de perceber também na questão
na questão relevante que nos parece da proteção e defesa do consumidor, nomeadamente na questão do direito ao esquecimento e na superação ou mitigação de situações de risco agravado, que parece-nos que é algo que tem vindo a preocupar a nossa sociedade, e também gostávamos de ter aqui, que nos pudesse aqui dar a sua opinião sobre esta matéria. Termino felicitando, agradecendo antecipadamente também as respostas e, sendo confirmada a sua indicação, como espero, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho da função. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Almir Moreira. A palavra ao Sr. Dr. Rui Baleiras. Dispõe até 5 minutos. Faça. Pergunta. O que penso sobre o direito ao esquecimento? Pois eu acho que isso é uma matéria muito relevante e estou absolutamente de acordo a que doenças complicadas, superadas, não devem constituir um óbice a que as pessoas possam aceder a crédito à habitação e aos seguros obrigatórios que lhe são inerentes. E, portanto, apraz-me saber que a ASF adotou já uma norma regulamentar nesse sentido e eu espero que, enfim, nos outros mercados financeiros, o mesmo possa vir a acontecer depressa. O que eu posso acrescentar ao Conselho de Administração da ASF é meu treino para o pensamento crítico e um pouco holístico, vindo de fora do ecossistema em particular. E isso julgo que pode dar, às vezes, uma visão diferente, complementar. Sinto-me, porventura, pelo meu passado, mais inclinado para, enfim, se pensarmos nas 3 categorias de supervisão, mais orientado para a supervisão macroprudencial e, portanto, para as questões de estabilidade financeira, mas, obviamente, também sou muito sensível a questões de transparência e dos incentivos aos agentes dos 2 lados do mercado, à procura e à oferta, e, portanto, aqui a atenção ao clausulado de contratos de seguro, julgo que também é algo que me preocupa, isto é, gostaria de poder dar um contributo para a melhoria da supervisão prudencial e algumas práticas de natureza regulatória que aumentem a informação prévia à celebração de contratos por parte dos consumidores. Por exemplo, um seguro que é muito comum entre os portugueses é um seguro multirriscos, habitação, seja ele condomínio ou individual. E estão a começar a surgir propostas para este seguro que não existiam anteriormente, que refiro-me à tabela de bónus-malos na variação anual do prémio de seguro. E, portanto, o prémio é agravado em função da sinistralidade. Mesmo quando, por exemplo, num seguro coletivo, de riscos condomínio, há um sinistro que se passa numa determinada fração e se vai agravar o prémio de todas as outras. Ora bem, esta é uma informação nas tais letras pequeninas, não é? Eu acho que a ficha normalizada que a ASF tem sobre esta matéria, porventura, deveria ser revisitada e alargar o leque de matérias que obrigatoriamente lá devem constar. Não só as coberturas, que já lá estão, melhorar informação sobre exclusões de cada uma das coberturas, os capitais seguros. Acho que também enfim, é esta questão de explicar quais são os mecanismos de variação do preço de um ano para o outro. E pronto, quer dizer, isto em matéria de prática regulatória era o que eu, enfim, se me oferece dizer.
Muito obrigado. Recuperei um minuto, não é verdade? Recuperou um minuto, mas ainda deve 4 à casa. Muito obrigado. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faça favor, dispõe até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Rui Baleiras, quero naturalmente cumprimentá-lo. A avaliação que aqui fazemos é uma avaliação que é baseada em 3 dimensões. A avaliação relativa às suas características pessoais, a avaliação relativa ao seu currículo e ao seu percurso e, naturalmente, a perspectiva que tem sobre o setor ao qual se propõe participar no Conselho de Administração do setor segurador e dos fundos de pensões. Quanto às características pessoais, acho que a Comissão de Orçamento e Finanças se deve louvar naquilo que é a apreciação que a CRESAP fez, e que, aliás, do ponto de vista comportamental, e cito, a CRESAP diz que sugere tratar de uma pessoa individualista, autoconfiante e independente. Bom, são as características pessoais que são indicadas, acho que nos devemos louvar aí, e elas, aliás, indicam aquilo que é o seu percurso e aquilo que será, eventualmente, o seu percurso. Quanto ao seu currículo, eu acho que devemos aceitar que o currículo académico do Sr. Professor é irrepreensível. Já do ponto de vista do seu percurso profissional, aquilo que salta evidentemente logo à vista e da sua intervenção também é a sua total ausência de experiência na área dos seguros ou dos fundos de pensões. Bom, não vou ser injusto porque colocou no currículo que, apesar de tudo, vendeu seguros e obteve o certificado de mediador de seguros emitido pelo Instituto de Seguros de Portugal em 1984 e, bom, penso que pelo menos tem essa indicação. Mas fora do seu percurso académico, para além da passagem pelo governo liderado pelo Primeiro-Ministro José Sócrates, o Sr. Professor tem a passagem pelo Conselho de Finanças Públicas e também pela UTAL. E é precisamente o seu percurso na UTAL que habilita, em especial, os deputados da COFAP a fazer a apreciação sobre as características que a CRESAP lhe imputa de individualismo e de autoconfiança. Porque sobre a independência, Sr. Professor, eu deixo à sua consideração a possibilidade de, se quiser, relacionar aquilo que foram as suas tomadas de posição recentes, quer em relatórios, quer em entrevistas durante a campanha eleitoral, apreciando a atividade do anterior governo e tomando posição sobre temas em discussão política, essa relação com a sua indigitação como vice-presidente do Conselho de Administração da ASF, que, aliás, são, repito, funções nada óbvias, atendendo àquilo que é o seu percurso, que apenas há 40 anos vendeu seguros. Mas regressemos àquilo que é o individualismo e a autoconfiança imputada pela UTAL, pela CRESAP e a sua atuação recente na UTAL. E esta, como sabe, é uma unidade técnica de apoio aos deputados e eu queria apenas recordar-lhe 3 episódios que a qualquer deputado da COFAP causará seguramente estranheza. Em primeiro lugar, quando interveio espontaneamente sobre o tema da reposição de serviço da carreira dos professores, mas depois se tornou absolutamente incapaz de fazer as contas, que era, aliás, a sua função. Mais recentemente, quando esta Comissão lhe pediu para aferir aquilo que era a contabilização das propostas de IRS, e o Sr. Coordenador automaticamente disse que não tinha capacidade, o que, aliás, lhe devo dizer que, sendo o Euromod de acesso livre, não consigo perceber, sinceramente, essa sua resposta. E, por fim, no período que antecedeu a transição de governos, o Sr. Professor conseguiu justificar uma alegada descida artificial de dívida pública do ano 2023 com uma norma do DLEL de 2024. Convenhamos que a falta de rigor não decorre de desconhecimento, decorre provavelmente da sua proverbial independência que o conduziu a esta indigitação. É verdade que o Sr. Professor nunca escondeu ao que vinha. Realmente o Sr. Professor, e porventura com a sua autoconfiança ou mesmo individualismo, nunca se resignou ao papel de suporte técnico dos deputados. Em junho de 19, em entrevista ao Negócios, o Sr. Professor entendia que a UTAL era um grilo da consciência democrática do regime.
um grilo da consciência democrática do regime. Seria bom que o Sr. Professor nos dissesse aqui nesta audição o que é que considera ser a ASF, provavelmente uma fada madrinha, mas o Sr. Professor terá oportunidade de explicitar. Porque esta sua interpretação muito própria de grilo de consciência democrática do regime conseguiu levá-lo muito para fora de pé daquilo que são as suas funções de coordenador da UTAU. E simplificando, para terminar, deu mais entrevistas aos jornais, Sr. Professor, enquanto coordenador da UTAU, do que qualquer deputado que aqui se senta na COFAP. Conseguiu, no relatório da apreciação do Orçamento de Estado para 2025, dissertar não sobre impactos de IRS, disse que não era capaz de fazer, mas sobre as revisões do sistema eleitoral, num segmento do relatório que não teve paz em chamar governabilidade e regras do sistema eleitoral. Sinceramente, Sr. Professor, com este antecedente, fico na dúvida e com receio da sua intervenção na ASF, que possa extravasar para apreciações sobre regulação ferroviária ou do setor da aviação civil, ou mesmo a supervisão bancária. Penso que a dúvida, Sr. Professor, é legítima, pelo que lhe pergunto, se está consciente que está indigitado para funções que apenas têm a ver com a regulação do setor dos seguros e fundos de pensões, ou se prevê ultrapassar esses limites, como aconteceu recentemente na UTAU, em que decidiu dissertar sobre o sistema eleitoral. Sr. Professor, o seu percurso na UTAU não nos dá garantias de credibilidade. Como do pouco que se sabe do que pensa sobre o setor segurador e dos fundos de pensões, nos dá preocupações. E termino, Sr. Presidente, com as questões concretas. Em fevereiro de 2024, o Sr. Professor defendia numa entrevista uma descida das contribuições dos trabalhadores e das empresas para a segurança social, uma posição que se afigura à partida não apenas contrária aos objetivos de salvaguarda e sustentabilidade da segurança social, como levanta as maiores reservas para alguém que vai supervisionar os fundos de pensões. Por isso, dentro da sua perspectiva para este setor, 4 questões concretas. Como pode o setor segurador contribuir para a sustentabilidade da segurança social e o seu papel numa eventual reforma do mesmo? Em segundo lugar, como é que encara a relação entre o sistema público de pensões e os fundos de pensões? Em particular, se é favorável ao reforço dos regimes complementares, tendo como reverso o plafonamento da segurança social. Em terceiro lugar, qual pensa, no setor dos seguros, que pode ser o impacto da revisão do solvência no setor segurador nacional, e pedir-lhe que fosse detalhado neste aspecto. E, em terceiro lugar, como é que pensa que se procederá à implementação do fundo sísmico, um tema muito atual, e, em terceiro lugar, também importante, e pedia que fosse muito preciso na resposta e rigoroso, qual é que pensa que é o impacto nas seguradoras do regime das provisões no âmbito específico dos acidentes de trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Rui Boleiras, faça favor. Muito obrigado. Senhor Deputado, atendendo à restrição do tempo e às perguntas concretas que me colocou, eu não vou entrar em discordância consigo acerca dos considerandos que fez sobre a minha falta de independência ou as entrevistas que fiz. Enfim, se tiver mais tempo, vou à segunda ronda, porque senão depois não respondo às suas perguntas relevantes. Ok. Mas devo-lhe dizer que não concordo. Devo-lhe dizer que não concordo com a maior parte dos considerandos que fez e gostaria de ter a oportunidade, enfim, de discutir isso com toda a tranquilidade. Mas reconheço-lhe todo o direito para isso. Ora bem, a pergunta sobre a proposta ou a ideia, porque não foi uma proposta concreta, e já vou explicar, que me parece que deveria haver uma descida com algum significado numérico nas contribuições sociais. E porquê? E acha que isso tem um risco evidente de colocar as finanças públicas em risco de insustentabilidade. Ora bem,
a minha visão sobre o assunto é um bocadinho mais abrangente. O que eu tenho dito publicamente e em privado muitas vezes é que a tributação alargada sobre o trabalho em Portugal é muito elevada. Não há nenhum outro fator de produção cujo preço relativo seja tão onerado com carga fiscal, IRS e as contribuições sociais, que também são imposto sobre o rendimento do trabalho. E, portanto, pronto, é a sua opinião, mas quer dizer, quando compara isso com o preço do capital, que, repare, o preço do capital em geral, quando a gente pensar no processo produtivo que utiliza trabalho e capital, nós vemos que a política fiscal, seja benefícios fiscais, sejam os fundos estruturais, o que essencialmente fazem é reduzir o preço do capital relativamente ao trabalho. O IRS e as contribuições sociais, e não vou aqui apresentar números, o senhor deputado conhece-os melhor do que eu, pelas responsabilidades que teve, e bem, na política fiscal, fazem exatamente o mesmo, mas sobre o numerador, do W sobre R. E isto é parte do problema de empregabilidade que nós temos em Portugal, sobretudo para atrair e reter talento. E por isso eu teria muito gosto em um dia poder participar num projeto de investigação que demonstrasse que a descida destes impostos acompanhada da criação de um novo instrumento fiscal pode não só contribuir para resolver o problema da retenção do talento nas empresas e nas organizações públicas, como não colocar de modo nenhum em risco a sustentabilidade das contas públicas. Talvez um dia possa fazer este trabalho e de forma pro bono, porque sei que é a única forma de, estando na ASF, poder realizar projetos... Diga? Pronto. Não, a Segurança Social faz parte. Não, a Segurança Social seria financiada, esta perda de receita na Segurança Social seria financiada com a consignação do novo imposto sobre transferências financeiras, mas eu não posso elaborar mais porque eu não tenho o projeto de investigação feito. Eu acho que, de facto, o país precisa de pensar neste problema do preço relativo do trabalho relativamente ao capital e na penalização que estamos a fazer em relação ao trabalho qualificado. A relação... vamos lá ver. O sistema público de previdência social é, obviamente, o pilar mais importante da garantia, é o pilar mais importante de seguro social e, naturalmente, tem de ser preservado. Agora, também é verdade que o mercado segurador e dos fundos de pensões não pode ser proibido de atuar e oferecer possibilidades de poupança complementares. Não só isso é do interesse do mercado segurador, como é do interesse de muitas empresas terem esquemas próprios em que o associado é a empresa com política de retenção de trabalho qualificado, portanto, os chamados fundos de pensões. A revisão do regime de Solvência 2 tem aspectos que me parecem positivos. Não só no resto da Europa, como em Portugal, há heterogeneidade do lado da oferta, entre as empresas que oferecem seguros, resseguro e próprias sociedades gestoras de fundos de pensões. Há grandes e há pequenas. E as obrigações regulatórias não são proporcionais. São tão pesadas para as empresas grandes como para as empresas pequenas. E, portanto, uma das inovações
da diretiva que foi publicada em janeiro último, no Jornal Oficial, vai nesse sentido. Depois, eu penso que também é importante as novas regras de supervisão prudencial na gestão dos riscos cibernéticos e de sustentabilidade ambiental nos ativos e passivos destas empresas. Portanto, acho que também modifica os relatórios obrigatórios das empresas sobre solvência e situação financeira e torna obrigatória a sujeição dos mesmos à auditoria, coisa que não sucede no enquadramento legal atual. Pronto. Para concluir, muito obrigado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Full decision, 100% a favor. Mas ok. Sr. Deputado António Mendonça Mendes Sim. já teve tempo para colocar as suas questões. Aliás, permita-me que excedeu o tempo que estava colocado para as suas questões. Pode ainda vir a usar uma segunda ronda, mas vamos prosseguir. E eu chamava a atenção que está, obviamente, demoraremos o tempo que os senhores deputados entenderem demorar, mas temos também já agendada a audição da senhora doutora Maria Paula do Reis Vaz Freire. Portanto, agradecia que se contivessem nos tempos, porque o agendamento foi feito no pressuposto de se cumprir os tempos. Sr. Deputado Rui Afonso, cumprimento, dispõe também até 5 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Professor Rui Baleiras. E começo desde já, Sr. Professor, por lhe agradecer todo o trabalho que desenvolveu enquanto coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Acho que foi um trabalho muito competente. Muitas vezes o facto de nós não nos irmos ao encontro do que os partidos querem ou do que o Governo quer não significa que não sejamos competentes a fazer aquilo que entendemos e, portanto, que trabalhamos. Acho que o Sr. Professor disse uma coisa muito importante na sua apresentação, disse que pensava pela sua cabeça. E isso é muito importante hoje em dia para garantir a independência e a qualidade na prestação do serviço público. E, portanto, eu não vou partidarizar a sua indigitação, a sua candidatura. Entendo que, do ponto de vista curricular, tem um currículo efetivamente irrepreensível. Acho que tem toda a capacidade para apreender todos os conhecimentos que são necessários sobre seguros e fazer um trabalho exemplar nessa matéria. A própria CRESAP, enfim, vai-lhe dar, uma avaliação muito abonatória no seu parecer relativamente à questão da liderança, da colaboração, da motivação, da orientação estratégica, da orientação para os resultados, da orientação para o cidadão e para o serviço de interesse público, para a gestão da mudança e inovação, para a sensibilidade social, para a experiência profissional, para a formação académica. A única situação que está aqui realmente em falta é a questão da formação profissional, mas penso que o Sr. Doutor tem todas as capacidades realmente para poder desempenhar, apreender os conhecimentos, desenvolver o trabalho que for necessário para realmente conseguir ter aptidão e conseguir desempenhar um bom papel enquanto Vice-Presidente da ASF. Obviamente que a nível académico, o doutoramento em Economia, a licenciatura em Economia, enfim, as pós-graduações, enfim, toda a panóplia de graduações que tem, realmente faz-se uma pessoa também dedicada, academicamente apta para desempenhar o cargo. A nível profissional, enquanto coordenador da UTAU, conforme disse, na minha experiência, na minha parca experiência, enfim, desde 2022, não tenho nada a acrescentar. E a nível comportamental, pronto, falou na questão de ser uma pessoa aqui consta na CRESAP, é uma pessoa individualista, autoconfiante e independente. Portanto, que não me parece, sinceramente, ser, digamos, características que não abonem em seu favor. Nós, por princípio, enfim, no Chega, e, portanto, do ponto de vista da entidade em si, penso que não temos nada a acrescentar. Do ponto de vista da função em si, já temos. Isto porquê? Porque, como sabe, o Chega é a favor da redução de cargos políticos e de altos cargos públicos. Neste momento a ASF está a trabalhar com 2 vogais e um presidente, enfim, no mandato que sou, e o histórico que nós temos tido é que, efetivamente, já houve mandatos em que trabalhou exatamente com o mesmo número de elementos. E, portanto, essa será, digamos, o nosso principal lobby de realmente a ser favoráveis à sua indigitação.
Mas, de qualquer das formas, Sr. Professor, eu gostaria de o ouvir sobre algumas matérias que me parecem ser importantes e que são basilares. Eu não lhe vou pedir aqui, digamos, uma resposta especializada sobre seguros, porque entendo realmente que isso, enfim, o Sr. Professor, se assumir esse cargo, terá todo o tempo para realmente apreender as matérias e realmente, enfim, estudá-las e poder aprofundá-las, e portanto eu não vou fazer, nem vou usar isso como, digamos, pegar num cardápio e começar aqui, no fundo, a exigir-lhe conhecimentos técnicos como já tivesse no setor de seguros há 30 ou 40 anos. E penso que isso também, sinceramente, não faz diferença não fará a grande diferença, nem será impeditivo do cargo que irá ocupar. Mas eu gostava de ouvir o Sr. Doutor sobre a questão do PPR europeu, porque é que foi um flop, porque é que não está a conseguir ser implementado no país. E gostava de ouvir também o Sr. Professor sobre o papel dos seguros no estímulo à poupança em Portugal, e também penso que já falou aqui na questão da retenção de talento, que para nós também é muito importante, mas eu gostaria que o Sr. Professor conseguisse, no fundo, aprofundar um bocadinho mais a sua visão e explicar-nos de uma forma mais detalhada, enfim, como é que nós podemos usar, digamos, os seguros para estimular a poupança e reter o talento em Portugal. Por outro lado, nós sabemos que o setor segurador está muito capturado por grandes grupos económicos, pelos chamados, portanto, por grandes bancos e grandes entidades do setor financeiro, e obviamente tem um poder acrescido aqui em Portugal. Na minha ótica, nós não vivemos num mercado de livre concorrência, na prática, embora na teoria vivemos, mas eu penso que na prática isso não existe. E, aliás, como foi recentemente, enfim, noticiado a questão do cartel da banca, e, efetivamente, há um conjunto de situações que ocorrem, nomeadamente nos seguros que estão agregados ao crédito à habitação, em que existe uma dificuldade acrescida por parte dos proponentes do crédito à habitação em transferir os seus seguros, sob pena realmente de verem esgravadas as suas condições do crédito à habitação, e eu gostaria de saber de que forma é que podemos atuar sobre essa matéria. O setor de segurador é, se calhar, um dos setores que gera mais conflitos entre as entidades e, portanto, e grande parte desses conflitos advém exatamente de questões contratuais, muitas vezes que não estão diretamente, mas indiretamente implícitas. Eu só vou terminar muito rapidamente para dizer o seguinte. Nós, pronto, ainda advindo da situação da função, nós estamos a preparar, ou já preparamos um projeto de resolução exatamente no sentido de fundir, digamos, todo o setor financeiro em Portugal. Fundir a ASO com a CMVM e com o Banco de Portugal, é exemplo que acontece já em outros países da Europa. Eu também gostaria de ouvir o Sr. Professor sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra, então, ao Sr. Dr. Rui Baleiras para responder. Ok. Bom... Senhores deputados, eu dei a palavra ao Sr. Dr. Rui Baleiras para responder às questões do Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado Carlos Pereira, Sr. Deputado Rui Afonso. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Vou começar pela última, a questão da fusão das entidades. Bom, uma entidade única não é a norma na União Europeia. O que não quer dizer que não pudesse ser uma boa solução, mas eu não tenho, de momento, essa visão. Nós, em Portugal, temos um mecanismo de coordenação entre os 3 supervisores financeiros, não é? Que se reúnem no Conselho Nacional, ou na Comissão, sim, no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, para articular posições em matérias de alguma sobreposição ou matérias de interesse comum, como é, por exemplo, a regulamentação em Portugal da lei europeia recente sobre proteção contra riscos cibernéticos. E, portanto, antes de iniciar, quando eu terminar as funções, se deixarem ir para a ASF, eu poderei falar com mais propriedade sobre a eventual fusão ou melhoria do mecanismo de coordenação entre as 3 entidades financeiras.
Sinceramente, neste momento, não posso dizer muito mais. Posso lhe dizer que a fusão não é um modelo universal, longe disso, e a nível supranacional, na União Europeia, nós temos 3 entidades de supervisão. Uma para a banca, outra para os seguros e outra para o mercado de capitais. É verdade, indo à sua penúltima pergunta, olha, se não se importa do fim para o princípio, é verdade que o mercado é um mercado com elevada concentração do lado da oferta e esses movimentos de concentração, aliás, estão a aumentar em Portugal, mas são reflexo do movimento que é generalizado. Ainda esta semana foi concluída a fusão em Portugal entre 2 empresas de seguros, ambas detidas por capitais estrangeiros. E é por isso que é muito importante uma atitude colaborativa entre a Autoridade da Concorrência e os reguladores setoriais, neste caso do mercado financeiro. E isto entronca muito bem na questão do crédito à habitação. Na verdade, nos últimos anos, há uma prática que não havia, por exemplo, quando eu comprei a habitação com crédito há 30 anos atrás, ou há mais de 30 anos, que é, muito bem, por lei, os bancos não podem impor a contratação de seguros ao balcão do banco, mas podem condicioná-lo fortemente, por exemplo, se disser assim, meu amigo, se fizer os seguros de vida e multirrisco connosco, tem um spread de 0,7%. Se não fizer, tem um spread de 1,9%. Bom, é evidente que a escolha é clara. E isto é mau, não só porque limita a concorrência entre seguros, como também prejudica, por exemplo, no caso dos condomínios, de edifício em propriedade horizontal, dificulta a adoção de seguros multirrisco condomínio, que nós sabemos serem tendencialmente mais eficientes e mais amigos dos consumidores, porque reduzem a conflitualidade com as seguradoras em caso de sinistro. Agora, a competência principal em Portugal para desencadear ações de defesa da concorrência é a da Autoridade da Concorrência, não é? A ASF e o Banco de Portugal têm um papel complementar e, por isso, cá está, esta é uma matéria que tem de ser tratada a nível do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e, provavelmente, a seu tempo, uma solução legislativa poderá ter de ser equacionada. Se os instrumentos regulatórios do Banco de Portugal e da ASF não forem suficientes. O PPR, seja o europeu como os de géneros nacionais, não, enfim, eu não digo que sejam um flop, porque em Portugal ainda mobilizam, enfim, uma parcela significativa de poupança. Agora, como aqui a senhora Presidente ASF referiu na semana passada, hoje em dia tem um modelo ultrapassado. Há instrumentos de captação de poupança muito mais atrativos para as famílias com capacidade de aforro do que os PPRs. E os PPRs, basicamente, têm sido comercializados com base no benefício fiscal à entrada. E eu acho que isto é uma maneira errada de seduzir a poupança de longo prazo, porque é pelo mau, há um mau incentivo, não é? E, por exemplo, é muito menos falado o benefício fiscal à saída, que é a redução da taxa de IRS, que pode chegar aos 8% no continente. E, portanto, é assim, o que é importante é que vão surgindo outros instrumentos de captação de poupança. Eu não vejo muito bem qual é a relação, enfim, entre o mercado de seguros e a retenção de talento no mercado de trabalho, mas, vamos lá ver, a presença de portugueses
que são móveis geograficamente em Portugal, tem a ver não apenas com questões fiscais, mas tem a ver com outras características do enquadramento legislativo, para além das condições climatéricas e familiares de cada uma das pessoas. Portanto, nesse sentido, haver um mercado financeiro mais desenvolvido pode ser um fator de atração, mas não me parece que seja o mais importante. Muito obrigado. E, portanto, enfim, fico por aqui. Muito obrigado, Dr. Barbadeiras. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado André Abrantes Amaral. Dispõe também até 5 minutos. Faço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Rui Baleiras, deixe-me agradecer a sua presença aqui e também o trabalho que teve enquanto coordenador da UTAU. Nós temos algumas questões, uma delas é que consideramos que esta sua nomeação agora para a ASF acaba por estar um pouco ferida na base, não pela sua competência, não pela forma como exerceu o seu trabalho na UTAU, mas por 3 notas que não posso deixar de fazer. Uma primeira, relativamente à sua precedência, a segunda, ao processo de seleção em si, e em terceiro lugar, o apontamento feito no parecer da CRESAP, que não podemos deixar de fazer menção hoje. Começando por este último ponto, o do parecer da CRESAP, a CRESAP indica no seu relatório que relativamente à formação, e estou a citar, em gestão de pessoas e gestão pública, não há evidências no currículo do que o candidato tenha frequentado formações nesta área. Assim, recomenda-se que o candidato procure obter essas competências complementares com a maior brevidade possível. Eu ouvi a sua apresentação sobre as vantagens de ser alguém vindo de fora, o que também considero que é uma vantagem, sim senhora, e também a sua referência ao gosto que nutre pelo estudo e para abraçar novos desafios. E a minha pergunta muito concreta é, tendo em conta a indicação da CRESAP, o que é que o Sr. Professor pretende fazer para obter, com a maior brevidade possível, as ditas competências complementares? Relativamente aos outros 2 pontos, a sua procedência profissional e o processo de seleção em si, os 2 estão associados, mas nenhum coloca em causa a nossa apreciação sobre o seu percurso, sendo, contudo, que devemos reconhecer que colocam sob escrutínio apertado o seu trabalho futuro. O Sr. Professor está aqui por indicação do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, sem qualquer procedimento concursal, sem qualquer concorrência, fruto da vontade dos membros do Governo e da sua vontade em aceitar o cargo, pelo que até é legítimo que alguns usem este processo não concursal para fazer algum revisionismo do seu trabalho na UTAU, como foi, por exemplo, a reação do Partido Socialista hoje mesmo. E até para evitar que situações dessas se colocam para o futuro, eu gostaria de lhe perguntar: considera que a existência de um procedimento concursal, nomeadamente um procedimento concursal de âmbito internacional, poderia ajudar a dissipar todas as névoas, dúvidas que possam surgir por esta ser uma nomeação política? Segundo, e também neste sentido, como é que o Sr. Professor avalia a possibilidade do Conselho de Administração vigente ter uma voz sobre o processo? E faço-lhe esta pergunta porque, enquanto coordenador da UTAU, e apesar do que agora também já disse sobre o futuro da UTAU, várias vezes ter emitido alertas, o Sr. Professor, enquanto era coordenador, ter emitido alertas para o risco da fragilidade da independência política da UTAU, muito pela inexistência de uma orgânica que a salvaguarde de pressões externas. Assim, julgo que seria relevante que se refletisse ou que o ouvíssemos um pouco sobre essa mesma independência política, quando, por exemplo, o presidente da ASF ou de qualquer outro regulador não tem capacidade de avaliar ou decidir os elementos da equipa, ficando essa decisão pendurada de uma decisão política do ministro da tutela, com possibilidade disso minar a dinâmica da equipa, que deve reinar sobre o que é o órgão executivo, ainda mais com mandato único, quero dizer. A minha pergunta é: que comentário faz a esta perspectiva? E por fim, e referiu há pouco os PPRs, só uma pergunta mais concreta, e tendo em conta o intuito do seu mandato na ASF, como é que, no seu entender, a ASF e os legisladores poderiam incentivar a poupança e a capitalização dessa mesma poupança? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Dr. Rui Baleiras. Okay. Muito obrigado. Bom, na verdade, na entrevista
com a CRESAP, foi-me perguntado se eu tinha frequentado os cursos do INA, de gestão pública e gestão de recursos humanos. Não tive, pronto, não calhou, também não senti falta, por aquilo que eu fiz até aqui, isso não foi um requisito legal, o que não quer dizer que eu desvalorize de maneira alguma a necessidade de ser judicioso na gestão da motivação das pessoas e na gestão em geral de uma instituição pública. Mas a verdade é que também as funções que eu tenho desempenhado, e já tive responsabilidades de gestão corrente, no caso do CFP, acho que as coisas não correram mal desse ponto de vista, não é? Fui a pessoa com maior responsabilidade na instalação dessa casa, na montagem de toda a regulamentação interna, mas talvez seja mais útil eu estar atento a oportunidades de formação na área dos seguros, porque o Conselho de Administração, como eu disse, é um órgão colegial e, portanto, e acho que as pessoas que o servem devem ter perfis complementares, e isso dirige-me às outras perguntas que fez. Em tese, ou melhor, eu, já antes desta situação pessoal se ter colocado, eu sempre achei que a coesão no funcionamento de um órgão colegial é um fator de sucesso, não é? E, portanto, deveria haver alguma forma institucional que permitisse essa coesão e a reunião de valências complementares. O método que nós temos de nomeação, ao ser nomeação membro a membro em momentos diferentes, não garante, e sem consulta sequer, a pessoa número 1 do órgão colegial, não me parece a melhor forma, confessar, de assegurar complementaridade de perfis e coesão. O concurso público internacional tem, teoricamente, a vantagem de afastar suspeições de favorecimento político. Mas tudo depende da forma como esse procedimento concursal for desenhado e como os avaliadores forem escolhidos e os critérios de avaliação. Mas não resolve o problema da sua outra questão, que é a do casamento entre coesão e complementaridade. Depois, o concurso público internacional, enfim, pode fazer sentido para funções de natureza científica, em que o contexto institucional, em que as funções de direção vão ser exercidas, têm menos importância do que na gestão de entidades públicas, como são as entidades reguladoras. Como eu disse na minha intervenção inicial, os ecossistemas sobre os quais as entidades atuam têm singularidades que não são iguais em todos os países. E a qualidade da gestão depende muito do conhecimento e da sensibilidade a esses aspectos, a essa dimensão institucional. E, portanto, eu não estou certo que personalidades que não vivem em Portugal estejam, enfim, que tenham aqui uma vantagem comparativa relativamente a candidatos nacionais, sejam eles portugueses ou estrangeiros. E pronto, julgo que respondi às suas perguntas. Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Baleiras. Para a segunda ronda tenho 2 inscrições.
portanto, mantenho as duas inscrições, o que significa antecipadamente que o Sr. Doutor disporá até 4 minutos para responder às questões. Sr. Deputado Almir Moreira, 2 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nem era para intervir, mas ouvindo a intervenção inicial do Partido Socialista, naturalmente que tenho que fazer aqui uma reação, porque o que me pareceu foi que hoje assistimos aqui foi um ajuste de contas lamentável. E um ajuste de contas com uma independência que talvez não estivessem interessados. E nós nem sempre concordamos com as posições do Sr. Professor, mas isso não quer dizer que achemos que não é independente ou que até, como quase aqui hoje foi dito, é incompetente. Antes, pelo contrário, quando as posições são firmes, quer isso mesmo, é um sinal de independência. E isto leva-me, na intervenção do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, lembrar aquela velha máxima do Partido Socialista. Quem se mete com o PS, leva. E parece que foi o que aqui hoje aconteceu e, por isso, naturalmente, mostrar a minha discordância e reiterar o que disse inicialmente. No dia de hoje, e em particular no dia de hoje, dia 21 de fevereiro, devemos fugir ao populismo e devemos valorizar aqueles que, de facto, querem continuar a prestar um bom serviço público. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluirmos, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, 2 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Rui Baleiras, obrigado pelas respostas que fez. Permita-me só, Sr. Deputado Albino Moreira, que o possa cumprimentar o PSD, porque, objetivamente, trata bem quem os tratou bem e, por isso, quero dar os parabéns. Sr. Professor Rui Baleiras, o Sr. Professor, porventura, com falta de tempo, não teve a oportunidade de responder ao detalhe das questões que lhe pedi. Penso que não é porque ainda não tenho tempo de estudar. Em primeiro lugar, sobre o plafonamento da Segurança Social Pública, se é a favor ou não. Em segundo lugar, gostaria que me pudesse dizer, em concreto, como é que considera que a proposta da ASF que fez ao Governo relativamente à implementação do Fundo Sísmico pode ser traduzida ao nível das várias companhias seguradoras e qual é o impacto que isso tem ao nível dos rácios dessas seguradoras, de coberturas de prémio. Portanto, gostaria que fosse um pouco detalhado nessa matéria e que não se limitasse a algumas generalidades. E já agora também, relativamente ao aspecto específico dos acidentes de trabalho, qual é, dos seguros de acidentes de trabalho, qual é a sua perspectiva neste momento relativamente ao impacto que nas seguradoras do regime de provisões dos acidentes de trabalho? Penso que não teve a oportunidade disso e pedia-lhe também mais uma vez que não se refugiasse em alguma generalidade, mas que pudesse ser específico, para que nós também pudéssemos aferir o seu conhecimento sobre esta área. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Sr. Deputado Almir Moreira. Palavra ao Sr. Dr. Rui Baleiras, dispõe até 4 minutos, por favor. Ok. Muito obrigado aos senhores deputados pelas intervenções que fizeram. Dado o estado do debate em Portugal, neste momento, sobre o futuro da segurança social pública, eu não tenho uma posição a favor do plafonamento das pensões e das contribuições. Acho que essa questão deve ser enquadrada numa visão estrutural sobre o que queremos para o seguro social público e a sua coexistência com os seguros complementares, ou melhor, os pilares complementares de pensões. É importante não esquecer que a segurança social pública é muito mais, ou tem muito mais do que instrumentos, é muito mais do que pensões de reforma, não é? Portanto, abrange muitas outras valências. E, portanto, e mais, acho que esta questão, como refere do plafonamento, deve também ser enquadrada na reflexão que eu acho que o país precisa de fazer sobre a tributação alargada do rendimento do trabalho e da eventual criação de um novo instrumento fiscal dirigido ao
financiamento da segurança social pública. Em relação ao risco sísmico, devo-lhe dizer que tanto o risco sísmico como o risco associado a outros fenómenos naturais, calamidades naturais, é um problema coletivo grande, porque nós temos uma grande gap de proteção nesta matéria, tanto em Portugal como no resto do mundo. E, portanto, a frequência com que estes episódios desastrosos está a acontecer e vai aumentando por força das alterações climáticas, deve levar-nos a pensar que estas coberturas, porventura, não serão actuarialmente financiáveis exclusivamente com contribuições dos segurados. Eu sou favorável a que se estude um mecanismo tipo PPP, em que o Estado intervenha com algum capital, por forma a alavancar... Diga? Não, estou a pensar na criação de um veículo que favoreça a mutualização dos riscos de catástrofe natural. No fundo, temos problemas de insuficiência de resseguro a nível internacional, e por maioria de razão em Portugal, porque praticamente julgo que temos apenas uma empresa que faz resseguro sediada no nosso país, e portanto há aqui, nestes riscos, é claramente uma área em que há uma externalidade negativa da ocorrência de sinistros para fora do âmbito do próprio segurado, não é? Porque se nós tivermos um tremor de terra longe ao agouro, como há 250 anos, não são apenas as famílias, as empresas que veem os seus estabelecimentos, os seus edifícios destruídos. É a economia que vai sofrer, porque há muitas pessoas que vão deixar de poder trabalhar. E, portanto, temos aqui um fenómeno de externalização social negativa, e isso pode justificar uma intervenção pública que favoreça a capacidade de resseguro, de mutualização por parte das seguradoras. Um mecanismo que eu estou a pensar é semelhante àquele que nós temos em Portugal para sistemas de incentivos à empresa. Não, estou-lhe a falar sobre seguros. Não, está bem, pronto, é a sua opinião. Sobre os acidentes de trabalho, confesso a minha ignorância. Não conheço a proposta que foi feita e não gosto de falar daquilo que não sei. Muito obrigado. Senhora... Agora, senhor deputado, deixe-me só terminar com uma coisa. Não é o facto do professor... o professor Mário Centeno, quando foi para Ministro das Finanças, não tinha experiência profissional em política orçamental. E isso não estou a brincar, eu conheço. A especialidade dele é a economia do trabalho. E isso não o impediu de ser um bom Ministro das Finanças. Certo? Pronto. Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Baleiras. Senhoras e senhores deputados, está terminada a primeira audição desta manhã. Quero agradecer ao Sr. Dr. Rui Baleiras o trabalho desenvolvido em colaboração com a Comissão de Orçamento e Finanças e desejar as maiores felicidades pessoais e profissionais. Faça favor. Senhores deputados, às 11h30 voltamos a reunir.